Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Batman, a Gárgula de Gotham. Esse é o quadrinho sobre o qual muita gente está falando e muita gente está no hype, porque essa semana se celebrou aí o Batman Day. Inclusive, essa HQ teve lançamento mundial justamente para que o evento ganhasse uma proporção maior. Foi lançada simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, acho que na Itália também. Apesar do mundo ser muito maior do que esses 5 países, né? Isto posto, o grande atrativo para nós brasileiros tem sido a atuação do Rafael Grampá como roteirista e desenhista nessa HQ de 48 páginas com capa cartão e o preço de capa R$ 24,90. Vale a pena surfar nesse hype? Depende. Aqui a gente vai ver um Rafael Grampá mais solto do que ele havia se apresentado lá no Cavaleiro das Trevas, a Criança Dourada de 2018. Por quê? Porque aqui ele não tem o Frank Miller tutelando ele. Então a Gárgula de Gotham é um trabalho dele com cores do Matheus Lopes. Então a liberdade foi dada para que ele criasse a sua história sobre o Homem-Morcego. E aí é preciso fazer uma observação de que ninguém que produz uma história sem buscar referência nas suas próprias vivências. E o Batman que a gente vê aqui, a Gotham que a gente vê aqui, vai sim dialogar muito com a realidade brasileira na escrita do Rafael Grampá. É um Batman cada vez mais questionando o papel do Bruce Wayne e se entregando mais ao papel do Batman. Por quê? Porque ele percebe que Gotham precisa de mais eficiência, de uma intervenção muito mais pungente do que aqueles que ele faz com base em socos e pontapés. Isso encontra um contraponto na própria história através de uma jornalista que começa a denunciar as desigualdades de Gotham. E é aí que, ao meu ver, as semelhanças entre o Brasil, entre São Paulo e a Gotham City do Rafael Grampá se encerram. Porque daqui para frente a gente vai ver uma história detetivesca do Batman com todos os elementos que ela deveria ter. E isso tem um aspecto positivo, que é uma fórmula que tem tudo para dar certo, mas tem um aspecto negativo. Se você está com a expectativa muito alta e está esperando uma história absolutamente inovadora do Batman, sinto informar, mas não é essa HQ. O Rafael Grampá seguiu exatamente o roteiro de apresentar um novo vilão, uma nova dinâmica entre o Bruce Wayne, Batman e o Alfred, flertou um pouco com a narrativa psicológica de Batman Ego e entregou uma aventura que pode render aí uma nova possibilidade de Elseworld, Terra Alternativa, para o universo DC explorar em outras ocasiões. Esse papel, inclusive, da dinâmica de Alfred e Bruce, ele é bem divertido. O Alfred aqui aparece muito mais como um Ki, né, que é aquele cara que cuidava do arsenal do 007. O vilão, ao meu ver, é uma mistura de Animaniacs com o Coringa. Então, o Grampá pega uma história de alguém que provavelmente vai ter uma ligação com a família Wayne e traz esse cara para uma condição ali de antagonista do Batman. Dando uma olhada aqui na edição de Batman Gárgula, essa é uma edição muito simples, que inclusive tem esse problema aqui. O fato da Panini ter colocado uma capa, uma lombada, né, quadrada, faz com que a encadernação fique colada direto na capa e talvez corra o risco de no futuro essas páginas se soltarem. Mas a gente está falando de um quadrinho muito fino, né? O Batman tem acho que 60, 40 e poucas páginas e capa cartão, 24 e pouco, mas talvez aqui a solução deveria ter sido uma lombada canoa com grampo para quem for manter essa minissérie por mais tempo não correr o risco de perder o quadrinho.
A efeito de comparação, alguns anos atrás, de 2018, se eu não me engano, quando o Batman fez 80 anos, a mesma Panini lançou com arte do Grandpa e roteiro do Frank Miller o Criança Dourada, né? Que muita gente na época não gostou, mas a gente percebe que a encadernação teve uma qualidade melhor, talvez até por ter mais páginas. E aqui, esse visual do Batman do Grandpa, esse visual desconstruído, um visual meio, um Batman meio bizarro, ele já aparecia, né? Então, o Batman que a gente vê agora na história do Gárgula de Gotham, esse visual aqui mais refinado, é a mesma versão, só que lá era uma Batman mulher. E aqui a gente tem um Batman Bruce Wayne mais, como que eu posso dizer, mais sustentado por tecnologia. Tanto é que o uniforme, ele tem um aparato tático que lembra mais um uniforme de prática esportiva, um uniforme militar, do que um uniforme especificamente de super-herói. Quando a gente para analisar as amarras, a forma como está a disposição do cinto, parece muito mais aquele equipamento de salto, um equipamento de paraquedismo, do que uma roupa de super-herói com a cueca por cima da calça, por exemplo. Então aqui é como se a armadura do Batman ela tivesse transformado em uma espécie de exoesqueleto, o que dá à história uma credibilidade maior, né? A gente está mais distante do que seria um uniforme desse, não seria muito fantasioso, está mais perto da realidade, então fica mais crível. Talvez se assemelhem com a realidade cotidiana brasileira, mas não necessariamente na estética e na arquitetura de Gotham. Eu acho que quem fala que a Gotham dessa história é baseada em São Paulo está tentando encontrar uma verossimilhança meio forçada, porque se você for ver Buenos Aires, Tóquio, Nova York, Madrid, todas as grandes cidades vão ter esse tipo de arquitetura mais rústica, mais urbana. Bom, agora que eu já comentei um pouquinho da história, já mostrei a edição e já fiz minhas considerações, o veredito é que Batman, a Gárgula de Gotham é aquele quadrinho para você surfar no hype. Se você quer realmente celebrar o Batman Day, o mês do Batman, o dia do Batman, ou se você gosta de minisséries assim, eu, por exemplo, acho que vai acontecer com essa minissérie exatamente a mesma coisa que aconteceu com Batman Impostor. Assim que o último volume chegar nas bancas, a gente vai ter também a edição encadernada. Então, no final, se você acompanhar a minissérie, você vai ter gasto R$100 e vai ter as 4 edições e talvez o encadernado saia um pouquinho mais caro, porque talvez venha com alguns extras. De novidade, essa história traz aí um Batmóvel que tem tudo para entrar na galeria dos mais interessantes, né? A tal da máquina cega, o novo brincadeira, a nova ferramenta no arsenal do Homem-Morcego. Eu vou continuar acompanhando pela curiosidade de entender como o Grandpa vai desenvolver essa história, ele vai amarrar esses pontos do serial killer com o Cryon, que é o Chorão, né? E o passado do Bruce Wayne. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva. Forte abraço, até a próxima.